Falando aqui com vocês sobre o Bruno Rodrigues, que foi bastante elogiado depois da vitória em Londrina, no Estádio do Café, sobre a equipe mandante. O Paulo Pezzolano deu uma entrevista elogiando bastante o Bruno Rodrigues, principalmente por conta de ser um jogador muito veloz, de conseguir quebrar as linhas da marcação aqui pelo Cruzeiro, e tem sido o titular do técnico uruguaio desde quando chegou. Todo mundo sabe que o Pezzolano é muito enjoado em relação a essa questão de intensidade, e o Bruno Rodrigues cumpre muito bem esse papel, ajudando também na marcação pelo lado do campo, e também é um atleta com muita profundidade, que eu tenho gostado bastante do desempenho do jogador nessas últimas partidas. Inclusive o técnico aí falou um pouco sobre o ponta de 25 anos de idade e disse o seguinte, abre aspas: o bom do Bruno é que ele veio preparado fisicamente e está muito bem, tem características que nós gostamos de intensidade, tem um contra um ofensivo e ajuda muito a quebrar a linha. Na direita ele ganha profundidade e na esquerda corta mais para dentro e tem um contra-ataque muito bom, ele vai ajudar muita gente, é um corte similar ao do Jajá, que estávamos treinando dentro de campo para o nosso estilo de jogo, é muito importante, tem que seguir comprometido em 100%, fecha aspas, e é muito bom, excelente essa análise do Pezzolano. Pelo lado esquerdo do campo ele sempre corta para bater de direita, ele faz isso muito bem, como por exemplo que saiu o gol do Rodolfo para um belo passe do Luvanor, foi por conta de quebrar as linhas ali pelo lado esquerdo do campo, e na direita ele é aquele atleta que vai sempre estar enfiado, acho que num jogo aí contra a Tombense e nesse aí também contra o Londrina eu vi umas 3, 4 bolas enfiadas a longa distância para ele, seja pelo Neto Moura ou pelo Chay, o Daniel Júnior, que é um jogador que corre até na linha de fundo, pensando ali já observando a movimentação dentro da área para ter um cruzamento. Ele que até aqui na atual temporada tem 4 partidas, uma assistência, mas participou ali, o famoso passe para o cara que deu assistência, ele fez isso em 2 ocasiões, na vitória aí do Cruzeiro contra a Tombense e também ontem no duelo contra o Londrina. Tenho gostado muito do Bruno Rodrigues, vai lembrar que ele está emprestado pela Tombense até o final do ano que vem, o Cruzeiro podendo comprar o passe do jogador em definitivo, mas não temos informações sobre os valores. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês também sobre o Ricardo Goulart, ele que foi anunciado nessa última segunda-feira, como novo reforço do Bahia para a sequência da temporada. O nome que estava na mira da Raposa foi especulado aqui no Cruzeiro, mas acabou acertando justamente com outro time, também da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu que fiquei bem decepcionado com o Ricardo Goulart nessa, porque assim, é claro que no Bahia, por ser uma SAF e também estar procurando um camisa 10, teria uma condição um pouco superior ao Cruzeiro para pagar o jogador nessa atual temporada, até porque também vai virar um clube empresa junto ao Grupo City, então a realidade financeira meio que dá uma mudada em comparação com o que era antes. Então o Ricardo Goulart optou aí por defender o Bahia. Não tivemos confirmação de valores até o momento que eu estou gravando esse vídeo, porém eu vejo que nunca teve uma janela aí tão oportuna para o Ricardo Goulart voltar ao Cruzeiro, e ainda mais voltando para outro time da Série B, não ser na Raposa, eu vejo como uma ingratidão gigantesca, até porque o Ricardo Goulart, eu acho que não tem muito que se preocupar ou ganhar 400 mil por mês ou 250 mil no Cruzeiro esse ano, ficar 5 meses recebendo uns 200 mil a menos, pro ano que vem voltar com um salário próximo ali do que ele ganhava no tempo de Santos, uns 500, 450 mil por mês. Mas fiquei bem decepcionado mesmo, o jogador aí que vai defender o Bahia, então tem aí seus 30 anos de idade, e foi anunciado também nessa segunda-feira junto com o Marcinho, lateral direito, que teve uma rejeição muito forte também por parte da torcida do Bahia em relação ao nome do lateral direito. Vale lembrar que o Ricardo Goulart estava aí no Santos, onde teve essa sua rescisão de contrato amigável com a equipe paulista, onde ele fez 30 jogos, 4 assistências e 4 gols e 3 assistências, última temporada aqui pelo Cruzeiro em 2014, com 20 gols marcados em 50 partidas. E, enfim, só lembrando que o Cruzeiro ainda não sabemos se vai buscar mais um meio-campista. Eu creio que não, depois da chegada do Chay, que inclusive está com um salário alto também, próximo dos 150 mil por mês. O Cruzeiro não deve mais fazer uma busca aí por um camisa 10, apesar do Chay não vestir a camisa 10, o Cruzeiro deve ficar sem um camisa 10 para o restante do ano. Só se contratar um ponta, aí sim ele ser um camisa 10, mas o Cruzeiro não deve contratar essa posição especificamente de um meio-campista. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Ricardo Goulart, que lembrando, ele já tinha feito mais do que 6 jogos pelo Santos na Série A, não poderia mais defender um time da primeira divisão e sobrou apenas no mercado da Série B, ou se não, por exemplo, ali algum time do exterior, mas por conta dele querer ficar perto da família, acabou aí assinando com o Bahia. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você achou dessa história? Você acha que o Ricardo Goulart, no futuro próximo, poderia defender o Cruzeiro? Se você aceitaria ele aqui também, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Luan, onde alguns de vocês me perguntaram se ele não poderia ser uma boa para o Cruzeiro, até porque vai lembrar, né, ele tem um salário totalmente fora da realidade da Raposa. Inclusive acho que para os próximos anos o Cruzeiro não deve trazer um jogador com um salário tão alto igual ele, que ganha 800 mil por mês no Corinthians, mas está sendo emprestado ao Santos de graça, tá? O Santos não vai pagar nada de salário e nem compensação financeira por empréstimo do atleta, que assim também como o Ricardo Goulart assinou até o final desse ano agora com o Santos, e o atleta então vai ser emprestado aí para o rival, um rival direto, né, porque o Santos e o Corinthians têm essa rivalidade, apesar do Santos não vai brigar por título, por exemplo, dos mesmos que o Corinthians está disputando, mas achei curioso, né, esse empréstimo aí de graça, que teve uma certa resistência, mas de acordo com o Nicola, tá todo acertado para o Luan defender o Santos para o restante do ano. E alguns de vocês me perguntaram se ele não poderia ser uma boa para o Cruzeiro então, né, até porque tá indo de graça, o Cruzeiro poderia pagar uns 250 mil por mês para o jogador de salário. Porém, a grande questão é que o próprio Luan não demonstrou muito interesse em jogar a Série B quando foi procurado por outros times da segunda divisão, como por exemplo o Sport e também o Bahia. O Bahia mesmo com uma condição bem interessante de grupo, né, um time aí bem estruturado também. O Luan não teve interesse e mesmo sendo o Cruzeiro, eu acho que por ser a Série B, não sei se o jogador gostaria, né, de jogar a competição, e mesmo porque ele não, o Corinthians só optou emprestá-lo mesmo, porque vê a possibilidade dele ter uma valorização jogando pouco mais pelo Santos, porque nesse ano mesmo o Luan, pior ano da sua carreira isolado, meia que tem 29 anos de idade e entrou em campo em apenas 3 partidas, não é relacionado para os jogos a mais de 20 partidas, então não tem dado muita chance aí o técnico português para o Luan nessa atual temporada, que nos últimos anos ele já vinha sendo bem contestado pela torcida praticamente desde quando chegou. Ano passado mesmo pelo menos teve algumas chances, com apenas 33 partidas, 4 gols e 2 assistências, e o melhor ano dele foi em 2020, quando chegou com 42 jogos, 5 gols e 3 passes. Eu acho ele um jogador diferenciado, mas se fosse para escolher mesmo trazer ele ou não, eu ficaria com o pé atrás, justamente por conta de não ser um jogador bom de grupo, né? Isso aí faz diferença demais, ainda mais o Paulo Pesolano, que gosta de ter os seus jogadores ali, um elenco mais enxuto, com todos tendo oportunidade. Aí você traz um jogador com um salário muito mais alto do que os outros, mesmo não sendo um Cruzeiro pagando, mas pode ser que até atrapalharia mais o elenco do que ajudaria. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você concorda? Se você discorda, vai lembrar que o Luan foi considerado o melhor jogador da América do Sul lá na temporada de 2017, com 52 partidas, 18 gols marcados e 6 assistências. E você concorda comigo? Discorda? Concorda aí que acho que seria ruim, né, para o Cruzeiro, por conta dessa questão de grupo aí, não sabemos como que seria o dia a dia com o atleta, que às vezes, né, o Cruzeiro já está aí bem encaminhado, com um elenco bem concentrado ali, às vezes trazer um reforço poderia mais atrapalhar do que ajudar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, junto ao Ronaldo. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Arrascaeta, onde a torcida do Flamengo, né, que teve uma repercussão bem grande, justamente por conta do jogador estar vivendo uma boa fase, o ex-Cruzeiro, lá pelo Flamengo. Até teve o Diego Regal, que é um jornalista aí que cobra as notícias do Flamengo, que postou lá no seu Twitter o seguinte: se eu fosse o Flamengo, eu pagava mais uns 30 milhões pro Cruzeiro pelo Arrascaeta em forma de agradecimento, fecha aspas. Esse tweet que repercutiu bastante, ainda mais na torcida do Cruzeiro, com quase aí 10 mil curtidas, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, e justamente por conta da excelente fase que o Arrascaeta vive. Lembrando que ele já tinha sido decisivo naquele jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, com 2 gols marcados que eliminou a equipe rival, justamente ex-Cruzeiro, né, eliminando o Atlético. E além disso, nesse duelo de ontem, na terça-feira, entre Corinthians e Flamengo, um dos gols aí marcados pelo Arrascaeta, um golaço, né, de fora da área, realmente um gol muito bonito, mais um golaço do Arrascaeta, que lembrou o cruzeirense, lembrou daquele gol dele contra o Corinthians na final da Copa do Brasil de 2018, aquele jogo ali que ele entrou só no segundo tempo, nem teve condições de ser o titular, mas mesmo assim marcou um golaço, que entrou, né, para a história da Raposa. E apesar dessa brincadeira aí do Flamengo pagar mais 30 milhões pelo jogador, eu confesso que esse valor que o Flamengo pagou nele lá em 2019, para mim já foi alto demais, tá? Foi algo próximo de 70 milhões de reais. É a maior transferência dos últimos anos envolvendo 2 clubes brasileiros. O Cruzeiro que não soube administrar esse dinheiro, porque
Tudo bem que tinha que passar um percentual, tem, né, o Pedro Lourenço que não foi pago até hoje, tem também pro Defensor do Uruguai que o Cruzeiro pagou, então sobrou pro Cruzeiro mesmo 50, 55 milhões de reais, mas o Cruzeiro que não soube administrar, né, naquela época, que todo mundo ficou revoltado com a Arrascaeta, eu também, mas depois do que aconteceu com o Cruzeiro, depois de vários jogadores bem ingratos, né, ter saído aqui do Cruzeiro sem render um centavo, o Arrascaeta aí saindo por quase 70 milhões, não tem muito o que reclamar, e assim, né, ainda mais agora que ele pode, quem sabe não pode ser vendido também, o Cruzeiro por ele ter passado o seu aniversário dos 20 aos 23 anos aqui na Toca da Raposa, o Cruzeiro poderia pegar um percentual de uma venda futura, um valor baixo ali, 1 milhão, 1%, 1,5% no máximo de uma negociação, mas como ele está indo lá bem pelo Flamengo, deve jogar a Copa do Mundo esse ano, não ficaria surpreso se aparecesse uma proposta aí, quem sabe, né, chegar a alguns milhões para o Cruzeiro. Lá pelo Flamengo nesse ano, 38 jogos, 11 gols e 14 assistências. O melhor ano dele mesmo foi em 2019, quando o Flamengo tinha acabado de contratar ele, foi o melhor ano. 52 jogos com 18 gols e 19 assistências. 4 temporadas no Flamengo, 4 temporadas no Cruzeiro. A última foi lá em 2018 com esse título da Copa do Brasil, com 48 jogos, 15 gols e 9 assistências. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você concorda comigo sobre esse tópico do Arrascaeta, discorda, estou curioso para saber a opinião de vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também, se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos